Preparação é tudo, não é mesmo? A gente consegue se planejar melhor, a gente consegue antecipar possíveis problemas e a gente consegue ir de encontro fazendo ali os devidos ajustes aos resultados que a gente deseja. Nesse videocast de hoje eu vou mostrar para você como é que eu planejo, como é que eu preparo aí as minhas sessões, a importância de se fazer isso e por que você que deseja participar de um processo de mentoria consultiva, pode ser comigo, pode ser com uma outra pessoa, deve pensar numa boa preparação sua com o seu mentor para que ambos tenham o melhor resultado possível. Roda a vinheta e eu volto para a gente falar sobre esse importante assunto aí. Olá empresário, olá futuro empreendedor, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao videocast de Evandro Barros, Mentoria Consultiva. Esse é um videocast que você pode assistir através dos vídeos do YouTube ou ouvi-los aí também em formato de áudio no Spotify, na Apple Podcast, no Google Podcast e algumas outras plataformas. Hoje eu gostaria de falar para vocês como eu planejo aí a minha sessão de mentoria consultiva, a importância de fazer isso e você que está procurando um mentor, a importância dele fazer isso para você, né? Qual é o motivo, né, da gente ter que preparar, quais são as possíveis fases de uma mentoria e eu vou trazer nesse e mais outros 2 vídeos as 3 principais fases de uma mentoria que todas as sessões eu passo por elas, o porquê disso ser importante, o formato, né, que eu utilizo, obviamente não vou contar aqui todos os detalhes, porque a gente teria que ter bastante tempo aí para falar sobre cada um deles, mas principalmente quais são as etapas e o que eu faço para que você conheça um pouquinho mais sobre o meu processo de mentoria consultiva. Uma das coisas que eu venho passando é que algumas pessoas vêm entrando em contato comigo para saber o que eu faço, né? O que é esse negócio que o Evandro faz aí que chama mentoria consultiva. Só para explicar mais uma vez para você que não conhece ainda, a minha formação sempre foi, né? Eu sou engenheiro mecânico, entrei lá em 2000 na Mercedes-Benz como consultor interno. Eu fui consultor durante 16 anos, passei pela Mercedes-Benz, pela Linway Consulting, depois passei pela Porsche Consulting, fiquei 16 anos trabalhando como consultor, 10 anos e meio desses 16 no exterior, passei por 32 países, tive oportunidades incríveis de conhecer outras culturas, conhecer diversas grandes empresas e em 2016, no final de 2016 início de 2017, eu resolvi fazer uma formação de mentoring para business mentoring. Eu retornei para a Alemanha, fui fazer essa formação lá, que é uma formação que nos ajuda, né, a entender de negócios e passar o nosso know-how, né, como empresário de uma forma mais didática, mais simples e objetiva para um outro empresário. Seja ele uma pessoa que está abrindo uma empresa ou uma pessoa que já é empresário, para que esse know-how possa ser passado de forma didática, de uma maneira rápida, simples e objetiva. Afinal de contas, não adianta você fazer mentoria com alguém que você só quer obter o conhecimento. Ok, é legal, mas será que só o conhecimento passado para você, de qualquer forma, você vai ter o resultado que você deseja? Eu fui procurar uma outra formação, gosto de estudar, tá aqui os meus livros, gosto de ler muito e fui procurar uma outra formação que complementasse a minha experiência como consultoria. Então, por isso que eu uni essas 2 filosofias de trabalho, vamos dizer assim que eu chamo, né? O Business Mentoring, que eu foco no empresário, para ajudá-lo a crescer, né, como pessoa, como empresário, transformar o seu mindset para que ele seja um empresário de verdade. A maioria dos meus clientes são profissionais ou são pessoas que migram, né, de alguns mercados para abrir um negócio, ou seja, ele não entende de business, ele não entende de empresa, ele não sabe ele mesmo como dono ou os sócios o que fazer para se tornar um empresário de verdade. Então essa é a linha que o Business Mentoring trabalha. E o lado da consultoria é o lado que vai te levar as metodologias, as ferramentas, o know-how prático para eu te ajudar, te acompanhar aí a implementar tudo aquilo e você ter o resultado que você deseja. Por isso que eu hoje chamo mentoria consultiva. E eu divido aí as minhas sessões, né? O meu processo de mentoria consultiva tem várias sessões, é um processo que dura alguns meses. Eu não tenho, todo mundo me pergunta, Evandro, você tem um preço que você anuncia aí em algum lugar? Quanto custa a sua mentoria? Gente, eu não tenho um preço. A minha mentoria é baseada em, eu também não cobro por hora. A minha mentoria é precificada
por vários fatores. Esse foi o melhor jeito que eu consegui, né, até hoje, porque se você precifica em hora, você é cobrado por hora. E não é a melhor forma que eu acredito. Se você precifica por resultado, né, se você quer ganhar em função do resultado do seu cliente, você precisa monitorar o resultado dele lá na empresa dele para você, inclusive, ganhar o percentual em cima do resultado. Não é também, na minha visão, a melhor forma. Eu precifico o meu processo de mentoria a partir de uma reunião de diagnóstico, onde eu vou entender os seus desafios, os seus problemas, as suas necessidades, o quanto de mim você como mentorado ou vocês como sócios, né? Tem gente que faz mentoria comigo 3 sócios, 4 sócios, 5 sócios. Já tive cliente que tem 8 sócios vindo aqui, inclusive foi uma mentoria presencial, onde eu fiz um trabalho com esses 8 sócios para que eles juntos pudessem crescer a empresa dele, ter o resultado que eles queriam alcançar. Então é uma mentoria por empresa. Então quanto maior o meu desafio, quanto mais eu tenho que me dar para cada um dos empresários, seja numa sociedade ou seja de forma individual, e quanto mais tempo isso vai levar, obviamente mais cara a mentoria fica. Então eu precifico a minha mentoria com variáveis distintas a partir daquela necessidade que o empresário possui. Para que eu possa precificar uma mentoria para você, se você quiser o meu apoio, o meu acompanhamento aí para levar a sua empresa para onde você deseja, para que eu consiga, com a minha experiência, com as minhas metodologias, com as minhas ferramentas e com o meu conhecimento, né, de forma geral como empresário, te apoiar a levar a sua empresa para onde você deseja. Se você achar que eu sou a pessoa, entre em contato comigo, a gente vai fazer em primeira mão, sem compromisso nenhum, uma reunião de 40 minutos, 45 minutos ali, que eu chamo de reunião de diagnóstico. Eu vou entender os seus problemas, a fase que você está como empresário, você e seus sócios, a fase que a sua empresa está, os problemas que vocês estão enfrentando, os desafios que vocês vão enfrentar para chegar aonde vocês desejam e o que vocês querem alcançar. Então, em cima disso, em cima desse bate-papo inicial, que eu chamo de reunião de diagnóstico, pode ser feita aqui na minha empresa, se você for de perto aqui de Taubaté, ou pode ser feita pelo Zoom de maneira online. Eu vou fazer essa reunião completamente gratuita e aí eu vou te dar um diagnóstico daquilo que eu vi da sua empresa, as suas necessidades, e vou te enviar uma proposta, se calhar e eu puder te ajudar através, né, desse processo que vai levar alguns meses aí, a te apoiar e desenvolver com você algo que possa fazer com que a sua empresa cresça. Cada mentoria é diferente, eu não faço a mesma coisa para todos os clientes. Existem algumas metodologias que eu aplico, adapto essas metodologias para cada business. Tem gente que tem e-commerce, tem gente que tem serviço, tem gente que produz algo, tem gente que é do varejo, enfim. Eu adapto as minhas metodologias e, com a minha experiência, apoio os empresários a ter os resultados que eles precisam lá. Eu divido o meu processo de mentoria, deixa eu mudar aqui a minha tela para outra tela aqui do meu iPad. Eu divido o meu processo de mentoria em 3 partes, né? Primeiro, eu chamo de pré-sessão. É na pré-sessão que eu faço a preparação, que é o que eu vou falar nesse vídeo. Depois, a sessão em si. Todas as minhas sessões duram aí 2 horas, no máximo 2 horas e meia. É através desse momento, uma vez por semana, que de maneira individual eu consigo te ajudar. E é um período que eu cheguei à conclusão, né? Antes eu comecei fazendo 1 hora, depois passei para 1 hora e meia. Entre 1 hora e meia e 2 horas é o período, inclusive padronizei hoje em dia, 2 horas é o período que eu consigo te fornecer um bom conteúdo. Às vezes fazer um treinamento com você, te passar alguma formação, te explicar algo para você de sessão em sessão, de semana em semana, implementar. A minha mentoria consultiva é algo bastante prático. Pouco blá blá blá, passar de fases, né? Fazendo coisas práticas aí na sua empresa para transformar o seu business numa empresa de verdade. Então, a minha sessão é 1 vez por semana, de 2 horas aí, é a sessão que eu utilizo o formato que eu utilizo para entregar o resultado que você vai precisar. E depois tem o pós-sessão. Eu vou fazer 3 vídeos, esse é o primeiro. Hoje eu vou falar sobre o material da pré-sessão. E por que esse material da pré-sessão ele é importante, né? Quando a gente vai realizar algo para um cliente, né? E eu tenho vários clientes, já atendi, hoje está quase chegando aos quase 700 clientes atendidos individualmente, está um número bastante grande. Graças a Deus eu pude passar por todos os mercados possíveis que vocês possam imaginar. Já atendi e-commerce, serviço, varejo, indústria, quem produz e vende, quem só revende. Já atendi todos os possíveis mercados
que existem, obviamente, não todos os tipos de empresa, né? Mas tem crescido cada vez mais. E eu optei por fazer duas coisas no meu modelo de negócio, né? Então, meu modelo de negócio é calcado em 4 pilares, mas esses 2 pilares que envolvem aí a mentoria consultiva, eu resolvi fazer turmas pequenas, porque o meu formato de trabalho é muito dedicado a apoiar os empresários, então eu faço turmas, sejam presenciais, sejam online. As online tem no máximo 15 e as presenciais tem no máximo 10 pessoas. E muitas mentorias, porque as pessoas me escolhem como mentor, é uma coisa que tem acontecido ao longo desses últimos anos. Aquelas pessoas que querem escolhem fazer, na maioria das vezes, mentoria individual. Individual não quer dizer que seja por pessoa, tá? É por empresa. Você pode fazer uma mentoria você sozinho, se você for o sócio, o único dono, você com mais um, com mais 2, com mais 3, independente do número de sócios, eu chamo mentoria individual por empresa. E aí, uma das coisas que eu utilizo para fazer essa preparação, né, é para entender a evolução do mentorado, né, desde a última sessão até a sessão atual. Deixa eu voltar aqui, vou mostrar para vocês algumas coisas. Vou escrever aqui novamente, né? A primeira coisa aqui é entender a situação atual do empresário. Diante da sua evolução no processo. Por que eu preciso entender semana a semana? Porque como é um processo construtivo, eu vou te dar coisas vou te explicar alguma coisa, vou te dar coisas para você implementar, é muito prático, 99, quase que 100% prático, e aí você vai ter que exercitar isso na sua empresa. Vai ter que buscar informação, montar uma planilha, implementar algo com seus colaboradores, são coisas muito práticas. E em função disso, de semana a semana, eu gosto de entender a situação. Depois eu vou falar como eu faço isso, tá? Eu gosto de entender o que o empresário evoluiu da semana passada até a semana da sessão e como é que está a situação atual dele. Porque às vezes ele não teve tempo, às vezes ele ficou doente, às vezes aconteceu alguma coisa, né? E como é uma mentoria individual, eu me dedico muito para ajudar o empresário cliente meu, né? Ou os empresários sócios, meus clientes. Eu me envolvo muito, eu me coloco na posição deles e procuro encontrar soluções para o momento que eles estão passando. E eu preciso entender a situação atual do empresário naquela semana, naquele momento, para eu saber quais estão sendo as dificuldades que ele está passando. Isso é muito importante, porque através desse entendimento é que eu vou saber quais são os possíveis temas que a gente vai realizar numa próxima sessão. E aí a segunda coisa que eu faço nesse momento, depois que eu entendi a situação atual do empresário, diante da evolução dele no processo, naquela semana, né, é saber das dificuldades. Ou seja, quais foram as dificuldades que ele teve, né, em cima do que ele me passou, né, para que eu saiba se eu tenho que mudar o rumo das coisas, se eu tenho que fazer alguma outra coisa, se eu tenho que adaptar alguma coisa, trazer algo complementar ao que a gente havia previsto. Enfim, a gente tem uma meta a atingir, né, ou algumas metas ao longo do processo, e essa transformação eu preciso levar para que ele entenda os conceitos, para que ele não só aprenda a fazer, mas que ele consiga fazer depois sozinho. Porque, afinal de contas, né, um dia o processo vai terminar e quando esse processo de mentoria consultiva terminar, ele precisa saber tocar as coisas sozinho. A terceira coisa que eu faço é fazer uma leitura do que ele implementou. Ou seja, já que a gente fez uma sessão, e aí ele passou uma semana até a outra sessão acontecer, eu avalio o que ele fez e ele me fala, né, através de algo que eu vou falar daqui a pouquinho, como é que eu faço isso, né? O que ele conseguiu implementar. Para que, diante das dificuldades que ele estava, né, essas dificuldades aqui, as dificuldades da empresa, do dia a dia como empresário. E aí ele vai ter essas dificuldades e ele vai levar uma tarefinha, né, ou alguma tarefona aí para implementar na empresa dele. Depois, como quarto, eu avalio, né, a minha preparação visa olhar para o que ele implementou e ver, analisar, né,
os gaps daquilo que ele levou para implementar e o que ele realmente implementou. Por quê? Porque nem todo mundo vai implementar tudo que eu disser na velocidade que eu disser. Pode ser que no dia a dia, de uma sessão para outra, naquela semana em específico, ele teve alguma dúvida, ele teve alguma dificuldade, aconteceu alguma coisa, um colaborador foi mandado embora, ele teve dificuldade, ele não entendeu algo, ele tentou fazer. E aí, quando é alguma coisa muito simples, eu tenho com cada cliente meu um WhatsApp que a gente se corresponde, seja por áudio, seja por vídeo, falando e tal. Durante todo o processo eu sou muito acessível para os meus clientes, então eu tiro muitas dúvidas ao longo, né, entre uma sessão e outra. Estou disponível, obviamente, sobre um certo volume ali de tempo para responder uma coisa ou outra em caso de dificuldade ou em caso de dúvida. Isso não tem problema nenhum, todo mundo faz, eu gosto disso porque traz uma interação. E aí, como eu faço isso? Eu não vou mostrar aqui quais são essas perguntas, né? São perguntas que eu elaborei para mim. Você pode elaborar para o seu processo de mentoria. E se você for um mentorado e estiver procurando um mentor, saiba que se ele fizer isso com você, você vai ter muito mais resultado e ele também. Eu mando para os meus clientes 6 perguntas. Como eu disse, não vou mostrar quais são aqui, mas eu mando para eles 6 perguntas para avaliar esses 4 pontos aqui. Eu retiro deles esses temas em geral que vão me trazer respostas para que eu consiga avaliar esses 4 pontos aqui. E essas 6 perguntas eu envio lá no início do processo e falo, pessoal, a partir de agora, né, fizemos a primeira sessão, eu explico quais são as perguntas aqui ou de forma online e envio para os meus clientes através do WhatsApp, monto com eles um grupinho, cada cliente meu tem um grupo meu comigo no WhatsApp, eu mando essas perguntas, além de outras coisas, do meu modelo padrão de trabalho, para que ele envie para mim um dia de antecedência. Então, essas perguntas ele vai me mandar com um dia antes da sessão até as 22 horas da noite. Eu chegando em casa, eu vou olhar as sessões, né, que eu vou fazer com os meus clientes do dia seguinte, leio essas 6 perguntas e aí eu tenho tempo de analisar, né, ver se o cliente efetivamente entendeu, né, o que era para ele fazer, ver se ele teve dificuldade naquela semana como empresário, quais foram as dificuldades do dia a dia dele, o que ele fez da mentoria e quais são os gaps, o que eu vou na próxima mentoria, ou seja, no dia seguinte, ajudá-lo a alcançar e se eu vou ter que mudar o rumo das coisas porque ele não conseguiu fazer nada. Feliz ou infelizmente é assim, né? Nem tudo que eu passo para um empresário ele consegue fazer da forma como eu faço, na velocidade que eu faço. Por isso que lá no início, né, uma coisa que eu faço ao longo ali entre a 4ª e a 6ª sessão, eu peço à minha esposa, ela é formada nisso, ela é uma pessoa parceira minha, né? Não é porque é a minha esposa que é ela a pessoa a fazer, mas eu faço porque eu confio muito no trabalho dela. Ela vai fazer a avaliação de perfil comportamental. Todos os meus clientes passam pela avaliação de perfil dela. Por quê? Porque existem 4 perfis: planejador, executor, comunicador e analista, e ela vai fazer essa avaliação para que eu entenda o perfil dos meus clientes. Porque como eu não conheço os meus clientes, eu vou conhecer tecnicamente também ao longo do tempo, eu não vou conhecer de forma pessoal, eu não vou entrar na vida da pessoa, embora muita gente fale várias coisas, a gente acaba sendo psicólogo, acaba sendo uma série de outros profissionais ao longo do processo, porque a gente precisa envolver, né, o empresário cada vez mais para ele ter resultado, e aí muitos trazem os problemas da família, se é uma empresa familiar ou se é um problema da família próprio aí que ele está gerando, que está trazendo o problema dele, obviamente sem entrar em coisas íntimas, e aí aquilo que meu cliente fala é aquilo que eu vou trabalhar com ele. E os inputs que eles me dão são para que eu conheça. Essa avaliação do perfil comportamental é para que eu consiga conhecer
um perfil que tecnicamente, vendo apenas, né, passando com ele através do processo de mentoria consultiva, talvez eu não consiga detectar. E quanto antes eu faço essa análise, por isso que eu faço ela entre a 4ª e a 6ª sessão, ela me serve para me ajudar a entender o perfil dele. Se é uma pessoa mais analista, eu tenho que explicar com detalhes, ele vai querer escrever, eu tenho que às vezes mandar um material mais detalhado. Se é uma pessoa executora, como eu, é uma pessoa mais direta, não vai anotar muita coisa, já vai sair fazendo, é uma pessoa rápida que tem que tomar cuidado inclusive com essa velocidade. Então, já que eu já atendi muitos clientes, já que eu entendo de perfil comportamental, pelo menos, né, quem faz a análise é minha esposa, mas eu sei dar para os meus clientes e uso essa avaliação para entregar para os meus clientes da melhor forma possível, diante do perfil dele, aquilo que ele precisa. Então eu uno essas 6 perguntas para preparar, ele me manda até as 22 horas do dia anterior e com isso eu me preparo para cada uma das sessões de cada um dos meus clientes. É assim que eu consigo formar uma parceria com eles, no sentido de apoiá-los, né? E não é uma ajuda, né? Quando a gente fala, eu ajudo os meus clientes, mas não é no sentido, entre aspas, negativo da coisa, né? No sentido de apoio mesmo. Eu estou para os meus clientes de forma, né, íntegra, de forma inteira aqui, tentando apoiá-los a alcançar os resultados. A gente vai ter algumas mudanças de curso, nem tudo que... Eu não tenho varinha mágica, eu não sou o perfeito. Eu tenho experiência de muitos anos como empresário, já tive 5 empresas, já fui muito bem sucedido, inclusive nessa mesma empresa, mudei o meu modelo de negócio para ter mais tempo para ajudar pessoas dessa forma que eu estou ajudando. Se hoje eu não estivesse sozinho, se hoje eu tivesse muitos colaboradores, eu muito provavelmente não conseguiria fazer as coisas no formato que eu faço, no formato que eu modelei. Hoje eu tenho um modelo de negócio que me permite disponibilizar o meu tempo, obviamente de forma limitada para um número específico de clientes, mas é o formato que mais tem me dado resultado financeiro, intelectual, de gostar do que eu faço, de uma série de coisas, e mais tem dado resultado para os meus clientes. Eu poderia estar fazendo turmas aí de 100 pessoas, treinamentos online para 50, 100 pessoas e mais, poderia. Obviamente não é simples, não é fácil, eu sei o desafio que é se ter pessoas aí e vender para turmas maiores, né? Não é simples, mas eu optei por trabalhar dessa forma e eu tenho certeza absoluta, os meus clientes me dão esse feedback trabalhando assim. Lógico que eu cobro um pouco mais, mas eu entrego muito mais. A troca é maior de mim como empresário para ele como empresário. Se for uma pessoa já experiente, ok. Se for uma pessoa que está começando, mais ainda essa troca vai ser importante para ele ou para eles, né? Quando é mais de um sócio. E passar o que eu conheço como consultor, inclusive como mentor agora, em termos de metodologia e ferramenta, que são coisas práticas para que os meus clientes consigam atingir os resultados que eles precisam. Então, hoje eu vou me ater a essa preparação. Eu preparo muito bem as minhas sessões e aí eu tenho um formulário, né, além dessas 6 perguntas, que eu vou preenchendo a cada sessão. Vou falar disso no próximo videocast, onde eu vou falar de como eu realizo a sessão, como é que é o andamento de uma sessão e principalmente quais são os principais temas que eu venho trabalhando ao longo dos últimos anos aí, que eu vejo que os empresários têm precisado para alcançar os resultados que eles precisam. Então, como eu disse, eu divido as minhas sessões em pré-sessão, a sessão propriamente dita, e o pós-sessão. Hoje eu me ative aqui a falar para vocês dessa preparação, do pré-sessão, que é muito importante. Então, se você quer participar de uma mentoria, saiba que você vai ter que preparar você como mentorado para que você obtenha do seu mentor aquilo que você deseja. Ele também deveria, pelo menos, né, no meu conceito, se preparar muito bem com você para que ele possa te entregar mais. E aí tem a sessão e tem o pós-sessão. Tá ok, pessoal? Fico por aqui. Se você quiser participar do meu processo de mentoria consultiva, seja em turma ou seja de maneira individual, né, por empresa, com sócio ou de maneira sozinho, entre em contato comigo. Vou deixar sempre aqui, já está aparecendo o meu site. No site também tem o WhatsApp, tem todos os meus contatos, as minhas redes sociais. Pode entrar em contato comigo pelo site, pelo WhatsApp, pelo direct, através das plataformas de podcast. Tem muitos contatos, muitas formas de você entrar em contato comigo. A primeira coisa que eu faço, como eu já disse, eu entro em contato com o empresário,
Depois que ele falou comigo, aí a gente marca uma reunião de diagnóstico. Eu, a partir dessa reunião de diagnóstico, vou avaliar quais são os seus desafios, quais são os seus problemas atuais, o que você deseja alcançar para que eu possa elaborar uma proposta e aí, quem sabe, te apoiar, te acompanhar durante um processo de mentoria consultiva, unindo o Business Mentoring e a consultoria para potencializar os resultados que eu vou te entregar. Se essa for a sua escolha, vai ser uma honra poder auxiliá-lo aí a alcançar os seus resultados, tá ok, pessoal? Fico por aqui, saúde para todo mundo, um grande abraço e até o próximo videocast. Tchau, tchau.